Então, maltinha, hoje, quem é que eu tenho como convidada de sétimo episódio de Tal Como Sou? Uma menina que eu já conheço há muitos anos, uma menina que já me acompanha como amiga, digamos assim, ao porradão de anos, eu acho que para aí há mais de 15 anos. Sempre foi um gosto enorme acompanhar o percurso dela, o crescimento dela. Ela começou na parte de neonatologia, acho eu, mas já vamos conferir. E depois foi fazendo o caminho dela, foi traçando o percurso dela e é uma pessoa que eu admiro bastante. Portanto, senhoras e senhores, sem mais demoras, Mariana Espírito Santo. E cá está ela. Alô, alô, Olá, como estamos? estamos bem, obrigada pelo convite. Ora é essa. Como eu estava a dizer, uma pessoa que eu já conheço aos anos, né? Já nos conhecemos há quê? Portanto, eu Eu estou. acho que é para aí por volta de 15 anos, sim. Exatamente, se eu estou com a Regi há quase 13 anos, basicamente, já te Sim, conheço um bocadinho antes disso, portanto. sim. Olha, então, começar aqui com a pergunta da praxe, que é, diz-me quem és, sem me dizeres o que fazes. Hum. Diz-me quem és sem dizer do que fazes. Ok, está difícil. Quem é a Mariana? Ah, quem é a Mariana? A Mariana, assim, de uma maneira muito superficial, é uma pessoa divertida, espontânea, Ok, gosta de estar com os seus amigos, com a sua família. É muito espírito Peter Pan, por isso é que eu acho que as crianças gostam tanto de mim. ok. Eh, Portanto, muito empática, O que é o espírito mas Peter Pan? sim, criança, de gostar Ok, de viver a vida, claro, com as suas responsabilidades e com a sua exigência, que eu também sou muito exigente, mas com olhos um bocado de criança, isto é, de aproveitar a vida, de aproveitar a brincadeira, momentos bons, portanto, mais nesse sentido. E pronto, este lado de criança, das crianças gostarem muito de mim, é de querer brincar, de querer dar-nos atenção, é muito isto. é isso. Olha, e introduz-me então agora o que é que fazes profissionalmente? Então, o que é que eu faço profissionalmente? Eu em 2016 formei-me enquanto enfermeira, enfermeira generalista, e comecei logo na área de pediatria, nomeadamente na neonatologia, como disseste, portanto é a área dos bebés, Ok, seja bebés prematuros, bebés mais pequeninos, de baixo peso, bebés que estejam mais doentes quando nascem. ok. E então comecei nessa área, faço sempre essa área mesmo no último estágio do curso e assim fiquei. Boa. Cá estamos nós 10 anos depois na mesma área. E porquê crianças e porquê neonatologia? Olha, eu acho que lá está, o tema criança já vem desde muito cedo. Eu fui ginasta desde os 4, 5 anos Ok, e com o desenvolvimento de ginasta acabei depois também por me tornar formadora, professora e sempre quis os pequeninos, portanto, ok. crianças pequenas, 2, 3, 4 anos, eh, pronto, para esta parte formativa de ginástica, não é? E depois sempre foi uma ideia que eu tinha, era ser, quando não sabia muito bem o que era médico e enfermeiro, era ser pediatra, quer ser pediatra, quer ser pediatra. E depois quando percebi, efetivamente, porque tenho pediatras na família e enfermeiras também da área de saúde infantil na família, percebi, ok, não é pediatra que eu quero ser, é enfermeira de saúde infantil. Ok. E E pronto, e depois enverdei por aí. qual é a diferença de uma pediatra para uma enfermeira de saúde infantil? A diferença maior que eu vejo é a pediatra é muito para o diagnóstico, não é? Apesar de ser uma profissão também muito humana, mas Uhum. é muito para o diagnóstico. A enfermagem é mais para o cuidado, mesmo para o Ok, estar 24 sobre 24. E então era mais isso que eu queria, era ter a relação utente profissional, era tentar de alguma forma que o internamento hospitalar fosse o mais leve possível, não ok, é? Portanto, foi mais nesse sentido do que propriamente da área científica, ok. Ou diagnóstico. seja, querias pôr a mão na massa e estar em ação, digamos assim. Sim, Não querias sim, estar sim, só a fazer diferença. diagnosticar. Fazer diferença. É isso, Sim, fazer a diferença. exatamente. E porquê a neonatologia depois de tudo isso? Foi mesmo um bichinho que se criou, porque lá está, nos estágios de enfermagem tu tens que passar por tudo Claro. um pouco, a psiquiatria, saúde familiar, Ok, obstetrícia, tudo um pouco. E como passei inicialmente por neonatologia do São Francisco Xavier e na altura nem era o último estágio, foi o penúltimo, e disse logo à minha professora,
posso ficar, fazer o último estágio aqui outra vez, eu quero ficar aqui. Boa. Porque eu tinha adorado, e aí ela disse: Olha, não podemos fazer no mesmo hospital, podes fazer a mesma área, mas noutro hospital, e assim foi, comecei noutro hospital, e por aí fiquei, enquanto mesmo já profissional. Boa, boa. Olha, ia-te dizer, já tinhas dito que acabou por ser um bocadinho o teu crescimento, o teu desenvolvimento na parte da ginástica. Foste então parar Uhum. a essa turma de também passar os teus ensinamentos para os mais pequeninos. E pode-se dizer que foi se calhar um bocadinho pela tua família e pela experiência que tinhas também com a tua família que te levou a essa área das crianças, ou foi só um complemento extra? Eu acho que foi só mesmo um complemento extra, Foi foi algo só a que confirmação. era mesmo interesse, é mesmo interesse desde sempre, e então a parte da família foi mais perceber logisticamente o que era a profissão, não é? Porque nós quando saímos do secundário não sabemos muito bem o que é que queremos ser, ou Verdade, já sabemos desde sempre, verdade. mas temos várias luzes, e então ter alguém familiar, não é? E próximo de nós, conseguimos dizer o que é que faz na sua profissão efetivamente, Uhum, aí é que nós conseguimos nos pôr no lugar do outro e pensar: será que é isto que eu quero fazer? Será isto que eu exato. estava-me a ver a fazer? Ok. E depois, pronto, tudo a Sim, partir porque lá daí. está, acabas por ter enverdado aqui por uma área muito, porque eu também não tinha bem essa noção, eu sou um bocadinho leigo em tudo o que entra aqui nesta parte de medicina, porque não é ser leigo, mas há repartições, digamos assim, cada um no seu lugar, cada um tem a sua função, e não tinha noção que a neonatologia era uma área tão específica, mais para lidar com estes casos mais específicos e mais graves. Pode-se dizer que já, ou seja, tens de ter algum estômago também e algum coração no meio disso tudo. Sim, sim, sim. Assim uma balança que tu tens que te meter um bocado, porque também não podes ser a 100% empático e viver as Uhum, situações a 100%, porque senão chegas a casa e estás destruído, não é? Porque nem todos os casos são bons. claro. Mas sem dúvida que é uma área que tu também ganhas uma perspectiva da vida completamente diferente, que é nós achamos que um bebê é pequenino de um quilo, que é normal Sim, ser assim tão pequenino na nossa unidade. Achamos que é muito frágil, muito pequeno, muito difícil de sobreviver, e não, eles são uma força da natureza, e é incrível quando ainda hoje acontece, eu vou na rua e ouço: Primeira Mariana, como está? E vejo uma criança ao lado e penso: não, não pode ser. Este era o bebê X tal, com o quilo. Sim, sim, já tem 8 anos, já está assim, já está assado, já está ótimo, maravilhoso, corre, brinca, faz tudo e não tem boa. qualquer tipo de complicação. E, É muito giro, é e, muito giro. e acaba por ser, lá está, acaba por compensar todas as outras partes mais negativas, esse reconhecimento e saberes que de certa forma também ajudaste de certa forma a trazer essa criança ao mundo, que acaba por ser Sim, um trabalho sim, sim, muito sem nobre. dúvida, sem dúvida. Sem Boa. dúvida. E como lá está, é uma área, lá está, como as pessoas não têm muita noção, mas é uma área com muita exigência, mesmo porque eles são muito pequeninos, e qualquer tipo de intervenção nossa, imagina, só o facto de não lavar as mãos, por exemplo, antes de ires mudar uma fralda, que é a coisa mais básica de um bebê, não Ok. é? Só isso pode já estar a fazer, pronto, a infectar o bebê de uma forma mínima, que como eles têm uma imunidade tão pequenina, é É um risco. uma coisa muito má para eles, não é? Portanto, um Exato. risco muito grande para eles. Portanto, lá está, tens de ser muito exigente e com muito brio nos teus cuidados pronto, para seres um bom enfermeiro de neonatologia, Ok. e que tenhas todos os ganhos. Olha, depois tu, entretanto, saltando aqui um bocadinho mais à frente, mas depois já voltamos aqui a este tópico, tu desenvolveste um projeto teu, correto? Pronto, Sim, que é sim, a sim, sim. Anti-Nurse, É correto? anti-nurse, sim, a tia Exatamente. enfermeira. E de onde é que Sim, surgiu essa ideia, esse projeto? olha, foi muito. Eu já há alguns anos, portanto, eu formei-me em 2016, mas ao longo dos anos fui fazendo alguns domicílios, porque passa a palavra de precisarem de Uhum, alguém para ajudar em casa com a amamentação, ok, e comecei a perceber que havia muita necessidade, porque lá está, depois eu passo a palavra e às tantas tens o teu telemóvel cheio de mensagens e não percebes porquê. exato. Eu tenho que meter o meu número de telemóvel, não é? E então acabou por chegar a mim uma família estrangeira, com quem eu fiquei durante um ano completo, não só Ok. como neonatologia, não é? Portanto, não só como recém-nascido,
Mas depois acompanhei o crescimento todo da criança, que inclusive me chamava Auntie. E então Ok, acabou faz sentido. por ficar e ser o primeiro bebé da Auntie Nurse. Foi assim que surgiu o projeto. Eu quis mesmo fazer algo meu, uh, mas portanto, mais sério, mais profissional, não é? Portanto, Uhum, acabei por fazer mais cursos de amamentação, de atividades de desenvolvimento neurológico das crianças, de massagem ok. infantil, outros cursos que o próprio hospital faculta, e então acabou por surgir, por causa daquela criança, Daquela que eu criança. acabei, acabei por ser a tia enfermeira e ficou. Boa, boa, boa. E o que é que eu ia dizer? Ahm, Sentes que isso veio também aí de uma necessidade de seres um bocadinho empreendedora nesta área da saúde? Porque eu conheço também algumas enfermeiras e médicas. Infelizmente é uma área que, pá, é o que é. É o que temos visto nos nossos dia a dias, que não tem sido fácil para enfermeiros, médicos, tudo e mais alguma coisa. Sentiste que poderia ser uma abordagem interessante no sentido de personalizar e profissionalizar um serviço que de certa forma ainda não havia muito cá? Ou que já há, A verdade, sim, a mas verdade é que já há profissionalizá-lo. muito. Já existe muito esta ajuda, aliás, já se fala há muito tempo, principalmente em termos de apoio noturno, não só em Ok, termos de consulta de amamentação e fazer o teste de pezinho em casa e esse tipo de acompanhamento inicial na primeira semana de vida pós-hospital, não é? Pós-internamento na maternidade. Mas o apoio noturno, por exemplo, já é algo que se faz em Portugal já há algum tempo por vários enfermeiros especialistas, peritos em saúde infantil. Mas a verdade é que agora cada vez mais se fala nisso, também pelo facto das famílias terem menos apoio, quer famílias de pessoas estrangeiras, quer mesmo o típico português que infelizmente não consegue se apoiar tanto nos avós, porque os avós também ainda estão a trabalhar, ou e podem já não então estar acabam presentes também. ou podem já não estar presentes, porque também as gravidezes são das famílias também, e então acabam por necessitar cada vez mais deste apoio noturno para tentar de alguma forma não ter a chamada privação de sono nos primeiros meses de vida, e Uhum, acaba por ser uma ajuda profissional com maior segurança, não é? uhum. Especializada, e então acaba por crescer bastante ultimamente. No- Na área de Lisboa principalmente, claro que há necessidade em todo o Uhum. país, não é? Mas está a crescer cada vez mais. Ok, era isso que eu te ia perguntar. E Se sentes que é uma área que vai tendo cada vez mais procura, sentes que as pessoas vão sentindo isso cada vez mais como uma necessidade, já começa a entrar num registro, não quer dizer num registro padronizado, mas já começa a ser bem visto a bons olhos ter uma pessoa lá em casa a cuidar da criança, a dar um apoio. sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Primeiro porque lá está, como se fala cada vez mais, sem tabus porque ainda existe muito aquele preconceito da mãe tem que ser uma mãe guerreira, tem que Exato. aguentar, Tudo. está a mamar, mas está a doer, mas tem que ser porque a mãe que é mãe aguenta. E Que a dor cada faz vez parte. mais a dor faz parte e tem que ser, e temos que passar por cima. E a verdade é que cada vez mais, como se está a desmistificar esse pensamento, mais fácil é também para as pessoas começarem a procurar este tipo de serviços e até ser oferecido por amigos e família, em vez de oferecerem, imagina, um saco de fraldas, ou Ok, quando fazem os baby showers, não é? O que é que eu vou dar? Um berço, alcofa, ok. o que é que eu Sim, sim, faço? sim. Olha, vou dar uma consulta personalizada de consulta de amamentação pós-parto e vai dar um alívio gigante aos pais. É um contacto profissional que pode ajudar ao longo dos primeiros meses de vida, não só naquela consulta específica, e acaba por ser então uma grande prenda por Exato. parte de amigos e família, um, para os pais, dirigida aos pais, não é? Com foco no bebê, claro. Claro. Não, eu acho que é muito interessante e acho que por alto até já tínhamos falado nisso. Eu acho que é algo super interessante o facto de tu poderes ter acesso a uma enfermeira, perita neste caso em saúde infantil, um, a aconselhar-te ali
one-on-one em tua casa, no conforto da tua casa e poder explicar ali diretamente como é que as coisas são, porque é que aquilo está a acontecer, porque é que aquilo não dá, porque é que isto dói, porque é que isto acontece, e acho que acaba por ser Ter uma coisa personalizada, porque imagina, o que resulta para esta mãe não resulta para a outra, e é diferente estares em tua casa e perceberes, ok, isto não está a resultar como as coisas estão Uhum, eh, organizadas cá em casa, se calhar se eu meter isto aqui vai-me facilitar a vida, se calhar se eu desrelativizar este problema ok. vai ser muito mais fácil. Então, ter alguém que sabe, não é? Portanto, tem a teoria atrás e que te consegue validar os teus sentimentos também, perceber o Uhum, porquê que tu estás assim e tentar retirar esse peso, não é? Porque depois também estamos numa fase pós-parto, hormonais, principalmente as mães, não é? Privação de sono, portanto, é tudo um conjunto de coisas que influencia, de certa forma, negativamente a experiência pós-parto, e então vem aqui uma luzinha ajudar acabas a por que ter se de ser torne mais. assim um pequeno camaleão que se vai adaptando às necessidades de cada uma das mães. Ou seja, tens de literalmente perceber, olha, neste caso temos de fazer isto, neste caso temos de fazer aquilo. Não, acaba por Uhum. não haver um padrão, digamos assim, de respostas. Exatamente, exatamente. Há coisas que são efetivamente transversais a todas as crianças, mais ou menos, mas lá está, o que pode resultar numa, a amiga diz, olha, o meu filho resultou a fazer isto, e tu vais a fazer, E sem depois não ajuda nenhuma, resulta. sem tipo por trás e não resulta, e pensa, o meu filho está estragado, ou fui eu que fiz alguma coisa mal, e Exato. então, Já lá vamos a esses tópicos, porque esses tópicos todos são interessantes de opinião dos outros e às vezes os outros querem. Que eu percebo que venha de sim, um bom fundo, né? Muitas vezes, exatamente. quando os outros querem ajudar, vem de um bom fundo, mas às vezes, pronto. Às vezes acaba por prejudicar mais do que ajuda. Na minha opinião, não sei se concordas, Sim, mas pronto. concordo. Ahm, pá, 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 pá. Ia-te perguntar. Quais é que achas que são assim as coisas que todas, numa forma geral e pronto, sucintamente em 3 4 pontos, mas quais é que achas que são assim as coisas principais que uma mãe, e neste caso também um pai, como é óbvio, de primeira Uhum. viagem devem saber ou devem aprender e que a maioria não sabe? O que devem aprender? Olha, a Sim, primeira coisa que eu digo a todos os pais, principalmente aqueles que gostam de ter as coisas controladas, comecem a perceber que a maternidade, a história de maternidade, não dá para controlar. ok, Não dá para controlar nada. É tudo sobre. Nós tentamos ter as coisas sob controle, mas quem manda, apesar de nós não queremos que assim seja, mas quem manda é o bebê. ok, E então é ele que nos vai ditar mais ou menos como é que vai ser a rotina daí adiante. Nós temos algumas estratégias para tentar controlar, mas é o descontrole total. ok. Então o primeiro conselho seria adaptar ao descontrole. É adaptar ao descontrole. Para pessoas que são muito OCD, de ter tudo muito, tem que ter isto assim, assim, assado, ou o bebê tem que comer de 3 em 3 horas, não vai acontecer. Ok, Eles não são relógios suíços, não são robôs, portanto, por mais que nós profissionais de saúde às vezes caímos no erro de dizer isso, de o bebê tem que comer 3 em 3 horas, não é assim, não ok, é assim, portanto, tentarem desrelativizar aqui um bocadinho tanto ok. controle E já sobre agora tudo. pegando por esse tópico, de quanto em quanto tempo é que uma criança deve comer? Vai depender de tanta coisa. Olha, vai depender se faz mama exclusiva, não é? Se faz só maminha, se faz biberão, se faz biberão com leite materno ou biberão com leite de fórmula. Ok, Só por curiosidade, imagina, o leite materno é mais facilmente digerido que o leite de fórmula. Conclusão, há aquela coisa que normalmente os nossos avós gostam de dizer: dá-lhe um biberão de fórmula que ele dorme a noite toda. exato. É possível, porque como a digestão demora mais, claramente que ele vai acordar mais tarde do que seria com Ok, leite materno, e sendo exatamente a mesma quantidade. Portanto, é só por isto. ok, Ok? Portanto, depois vai depender muito se o bebê é muito pequenino, se nasce muito pequenino, com uma restrição de crescimento, ou se é um bebê já muito, muito cheinho, tem reservas, e aí nós podemos deixar arrastar um bocadinho mais a alimentação, mas normalmente, entre 3 a 4 horas de intervalo. Normalmente. ok. Mas à partida ele também pedirá. Exatamente, Portanto, exatamente. Há acho que. sempre, lá está, com bebés mais pequeninos há mais risco, não é? Deles
adormecerem, ficarem com os açúcares no sangue mais baixinhos e por isso temos sem nós a acordar, não é? Para não haver este risco. Ok, Mas normalmente eles refilam pela alimentação, ok. choram, portanto, Faz é os parte. nossos despertadores. Mas o que é que achas que poderia ser um conselho que darias para além desse do perder o controle? De Para além desse relativizar o controle, o que é que tu recomendarias mais a mães e pais? olha, muito a preparação para a chegada do bebê, no sentido, nós não precisamos ter um quarto do bebê preparado, todo lindo, maravilhoso, instagramável, principalmente porque agora com as redes sociais é muito assim, mas ter o mínimo necessário para que, se acontecer um parto prematuro, não é? Porque nós queremos muito que o bebê nasça às 40 semanas e Saudável. corra tudo bem e venha na data prevista de parto, mas aí, a meio da gravidez, nós já devemos ter relativamente tudo preparado, ter já o ovinho para onde ele vai ser, por onde ele vai ser transportado, o sítio onde esperemos que ele durma, seja um berço, seja uma alcova, seja um next to me, Ok, e depois tudo o que tem a ver mais com a mãe do que propriamente para o bebê. Claro que roupinhas do bebê, claro que sim, mas não é preciso fazer um estoque gigante de tudo, de de roupas. fraldas, de Exato. Xuxa, roupa, não é preciso gastar rios de dinheiro para a chegada de um bebê, Ok, mas ter já as coisas minimamente preparadas e a pensar também nos pais em si, principalmente quem não tem tanto apoio familiar, ter refeições, por exemplo, congeladas, já preparadas, para quando chegar o bebê ser mais fácil também de gerir ok, esta parte da nutrição dos pais, por exemplo. Um, Lá está, tens tanta coisa que eu não sei consigo. ok. Não, acho que são dois conselhos interessantes, mesmo aqui visto de um ponto de vista de mãe e pai, não tanto de um ponto de vista de criança, mas visto de um ponto de vista de mãe e pai. Lá está essa noção de que vai haver uma desregulação de tudo, não é? E um tentar preparar não só de forma prática, mas também mentalmente que Sim, o uma gestão de tempo. expectativas. Já. Acho que é a principal causa, porque depois nós colocamos muitas expectativas e depois se é menino e depois se é menina e depois não é aquilo que eu quero, como eu costumo dizer muitas vezes, se um dia tenho uma menina até eu estrago-me. Pronto. Acho que é um bocadinho a gestão de expectativas, perceber que desde que as coisas corram bem, que venha saudável, válido. Exatamente, Boa. exatamente. Olha, e quais dirias que são assim os maiores mitos quanto à parte da gravidez? Se pudesses ter Os de maiores mitos apontar assim relativamente à um, gravidez. dois. hum, Epá, assim de repente eu estou mais-me a lembrar de mitos mais relacionados com o bebé do que propriamente com a gravidez em Olha, si. posso dar aqui uma sugestão. Eu ouço muitas vezes, porque eu estou ligado à parte de desporto, ouço muitas vezes que o desporto pode ser prejudicial à parte da gravidez. Não, Ouço isto muitas errado. vezes. Ouço isto muitas vezes. Mito. E por que não? Não, não, nem pensar. Nem pensar. A ideia de. Eu acho que chegamos aqui um bocado aos extremos. Se estamos a falar de uma pessoa que é sedentária e de repente na gravidez é que se lembra de fazer Ok. desporto intenso e tudo mais, ok, aqui temos talvez um risco maior porque estamos a fazer um esforço acrescido para o que nós estamos habituados, mas se estamos a falar de uma pessoa que já vai ao Uhum, ginásio 3 vezes por semana, o que seja, e já é uma pessoa ativa, uhum, não deve parar durante a gravidez, antes pelo contrário, até para fortalecer músculos da parte da pelvis, do uhum. abdominal mesmo, para depois também facilitar o parto em si. Ok. Portanto, não é um risco de saúde nem para a mãe nem para o bebê a mãe manter o seu nível de desporto que faz. E já agora entramos para este tópico, fazer aqui mais uma questão. No que toca, por exemplo, a exercícios pélvicos, que é muitas vezes aconselhado, maioritariamente, se calhar no pós-parto, não tanto no Uhum. pré-parto, mas achas que no pré-parto podes prejudicar a execução de exercícios pélvicos e tudo mais? Não. Prejudicar, não acredito que prejudique de todo, antes pelo contrário. Mas a verdade é que tu tens mesmo profissionais específicos disto, mesmo de fisioterapia pélvica. Certo, 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 certo. Portanto, e cada vez mais até está a ser aconselhado fazerem com preparação pré-parto e, claro, depois para a recuperação pós-parto. Ok. Portanto, Não, lá está, é. ouve-se muito no sentido de, lá está, como houve as dilatações, essas coisas todas, ok? Uhum. Ahm,
lá está, ouve-se muita vez, ouve-se muito no pós-parto para voltar a pôr tudo no lugar, voltar a Uhum. fortalecer. A minha questão aqui é se o fortalecimento pode ser de alguma forma prejudicial ao parto. Que eu saiba, lá está, como Ok. não é uma área mesmo a minha específica, que eu Uhum. saiba não, antes pelo contrário, porque vai facilitar Ok. efetivamente o trabalho de parto em si, se for parto vaginal, o parto tóxico, Uhum. se fizeres previamente, portanto, mas como te disse, não é uma área tão específica que eu te consiga Ok. dizer com certeza e que te consiga dar mais dados nesse sentido. Boa. Olha, ao longo destes, pá, digamos que ao longo destes últimos anos, muitas coisas mudaram. E uma Uhum. das coisas que eu ouço muito, e tenho falado com a minha parceira pá, e com outras pessoas amigas, lá está, aquela diferença de os nossos avós faziam assim, antigamente fazia-se assim, e agora já se sabe que se calhar não é assim tão bom, não é assim tão porreiro. Quais é que são assim as coisas que tu mais ouves neste sentido que antigamente fazia-se assim e agora não se deve fazer assim? Ouve-se muito, por exemplo, para pegar aqui por ouve-se muito, quando a criança, mesmo não tenha sede, deve beber água. Ou, tipo, se ele tiver quente, mete-se um pano frio. Isso Sim. são coisas que já se sabe que hoje em dia não se deve fazer, mas na tua opinião, quais é que são assim os maiores, as maiores alterações? Tu tens assim um pouco de tudo, na verdade, porque lá está, estamos a falar de ciência e a ciência evolui, não é? Com a Tal e pesquisa, com qual. a investigação, conseguimos perceber que há muitas coisas que vão mudando ao longo dos tempos. A verdade é que estamos cá todos, graças Uhum. a Deus, estamos cá todos, Ainda bem. a bem ou a mal, estamos cá todos. A verdade é que há muitas coisas, imagina. No que toca ao banho da criança, por exemplo, antigamente via-se a temperatura da água do banho com o cotovelo. Tu agora, pensando um bocado nisso, pensas, o cotovelo, então é a zona que nós se beliscarmos não sentimos nada, é uma zona quase Pois, praticamente insensível e vamos medir a temperatura do banho com o cotovelo, não faz sentido, não é? Portanto, e que já não está preconizada, é efetivamente com a face interna do punho, que é a pele mais parecida com a sensibilidade da pele do bebê, por exemplo. ok. A mesma coisa desses exemplos que tu deste, eu fizeste lembrar uma que até hoje há senhoras, avós, que eu já apanhei a dizerem que é, bebê com cólicas, se des um bocadinho de água das pedras isso passa. Eu assim, oh meu Deus, Água das pedras? água das pedras a uma criança com menos de seis meses já. Sim, 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 eu dava água das pedras à minha filha e isso passava logo. Olha, eu não sei qual é a parte científica por detrás. O que eu sei dizer é que bebês até aos 6 meses não têm indicação para beber mais nada senão leite. Ok, E leite ou materno ou leite de fórmula, portanto, para bebés, não é? Fórmula adaptada para bebés. Tudo o que é a mais do que isso, seja água, como tu ok. disseste, seja água das pedras, seja sumo, seja o que for, não é para dar. Até aos 6 meses? Até aos 6 meses, Ok, ok? Aliás, a água só se introduz quando se faz a introdução alimentar complementar, quando começas com as papas, com as sopas ou com aquela alimentação, tipo de alimentação que é o BLW, que é comer com as mãos. ok. Portanto, quando começas a alimentação que não é leite materno ou leite de fórmula, aí é que se faz a introdução da água. Mas antes disso, não, porque há um risco acrescido para o bebê relativamente a iões e a desidratação Ok. e a esforço renal da criança, e por isso é que beber água menos de 6 meses, garantidamente não. Mas é uma coisa que por acaso acho que é da minha falta de conhecimento, acho que é das coisas que eu mais ouço, que é as pessoas dizerem, ele é pequenino, está calor, agora está a períodos mais quentes, deixa-lhe dar um bocadinho de água porque a criança vai estar Então, está a chorar porque está com sede. é assim, tem um quê de verdade, tem um quê de verdade, porque o calor, efetivamente, eles têm mais perdas insensíveis de líquidos, neste caso eles suam mais, e então, claro que sim, precisam de mais de água, mas a água que está dentro do leite Do materno, leite, a ok. composição dentro do leite materno. Portanto, sim, quando eles têm sede, sim, eles vão chorar mais até. Bebés, durante o verão, tendem a acordar, em vez de ter 3 em 3 horas, é 2 horas e meia, duas Ok, horas, pode acontecer, por causa desta questão de desidratação, de sede, e precisam então de alimentar-se, lá está, o ok. líquido deles, o leite Através do, materno, o do leite leite. artificial, acabam por reidratar assim, não com água. Ok. Não com água, malta. Está bem? Ficam a Não com saber. água. Não com álcool. Ahm, Olha, outra questão que também é pertinente,
a meu ver, hum, é a ideia de que, por exemplo, hoje em dia já temos muitas fontes de informação. Ok, temos Sim. ChatGPTs, temos os AIs, temos essas cenas todas, Uhum, que até certo ponto acaba por facilitar a procura de informação. Ok? uhum, No entanto, como em tudo, o excesso de informação às vezes também causa desinformação, né? exato. Ah, Sentes que é algo que está muito presente naquilo que fazes, sentes que é algo que pode prejudicar mais do que ajuda a quantidade de fontes de informação que nós temos que nem sempre são fidedignas. Eu não digo tanto, pelo menos de experiência pessoal, Uhum, o que eu sinto mais é que os pais baseiam-se muito é mais nas redes sociais do que ok, propriamente em ChatGPT ok, e outras fontes de inteligência artificial. Claro, com as suas lacunas, não é? Mas mais nas redes sociais nesse sentido. E então acabam por estar bastante informados, porque depois também fazem esta comparação direta de o filho daquela pessoa faz assim, ou começou a uhum. andar com X Com meses X e o meu meses. filho já tem esses meses e nem sequer tem, nem sequer anda, nem sequer mete-se em pé, nem sequer nada, é o meu filho que está atrasado. Então, lá está, é mais comparativo que as pessoas fazem, mas como depois efetivamente procuram profissionais de saúde dentro da área especializada para as suas necessidades, imagina, em termos de consulta de amamentação, as pessoas quando têm dificuldades na amamentação vão normalmente a conselheiros de amamentação ou IBCLCs, que também é o supra-sumo dos Ok, consultores de amamentação, porque é uma coisa internacional. Da mesma maneira que quando começa a introdução alimentar costumam ir à procura de nutricionistas infantis, e então acaba por ser muito isto. Quando tem um bebê que é mais pequenino, procuram sempre uma enfermeira neonatologia, portanto ok, sentem muito mais confiança em pessoas que são efetivamente boa, mais capazes e têm maiores competências na área específica que boa, sentem necessidade. ok, Claro que muitos vão ao chat GPT para perguntar, imagina, o meu filho está com soluço, o que é que eu faço, não é? Para perguntas assim mais mundanas, não é? Do dia a sim, dia, mas em termos mesmo físicos, não é? Quando precisam mesmo de ajuda física, acabam sempre por fazer uma procura até bastante correta e procurar os profissionais boa, mais adequados. Portanto, não sinto tanto isso em termos de boa, fixe, inteligência artificial, mas ok. em termos de redes sociais. Mais no sentido da comparação de uns com os outros e comparação de Sim, progresso, digamos assim, de uma forma geral. exatamente, exatamente. Olha, ptu, 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 ptu. Esta pergunta não sei se faz muito sentido, mas quais são as principais coisas a ter em conta com o nascimento de uma criança? Ou seja, As principais coisas a ter em conta. uhum, no sentido ah, de eu acho que já acabamos por responder algumas destas questões, mas basicamente é com essa ideia de o que é que tu achas que é importante ter em conta, ou seja, é necessário ter tipo uma vida financeira estável, é necessário ter as condições todas reunidas para ter uma criança, ou achas que uma criança pode simplesmente, que às vezes acontece também muitas vezes que ser não é involuntário, porque as coisas nunca são involuntárias, mas acaba por ser um bocadinho contra a vontade dos pais ter acontecido a uhum, gravidez. Hum, uhum. Achas que é necessário um ambiente específico ou achas que toda a criança que venha tem condições para Eu acho conseguirmos que isso é fazer cada algo? vez mais o pensamento da população portuguesa, não é? Portanto, por isso é que vemos cada vez mais os pais a serem pais pela primeira vez cada vez mais tarde, Pois. porque pensam muito nisso, porque é uma preocupação natural, não é? Todos vivemos em inflação e então, e todos nós queremos, quando pensamos em ter um filho, dar as melhores condições para que quando ele chegue cá tenha tudo do bom, do melhor e do que eu posso dar, não é? Portanto, claro que nesse sentido ajuda bastante, obviamente, até porque há muito marketing à volta de todos os produtos de puericultura, isto é, todos os produtos Uhum. relacionados com criança, não é? Principalmente no pós-parto, tens de tudo um pouco e cada vez essa área está a crescer mais, mas a verdade é que também não precisas de todos estes produtos De que tudo. também te. Ok. Exatamente, é por isso é que muitas das vezes quando eu faço os cursos de preparação para o parto, portanto que é normalmente aliás 34, 35 semanas,
é que eu vejo o que é que tu tens muita diferença dos pais que compraram tudo e mais um par de botas Claro. e pais que, olha, eu não comprei isto porque eu não sei se vou Não precisar. sei, E é exato. verdade, É isso. não vale a pena fazer um investimento prévio quando não se sabe que criança é que temos à frente, não é? Portanto, porque é que eu vou comprar um aquecedor de biberons, por exemplo, Uhum. quando primeiro podes fazer numa panela, não é? Verdade. Aquecer água e aquecer o biberão dentro da panela. E depois, eu nem sei se o meu filho vai comer por biberão, eu não sei se ele vai mamar só, não é? Portanto, Verdade. ao longo do tempo é que tu vais vendo as tuas necessidades e vais percebendo se certos produtos são necessários Faz sentido. de comprar ou não, Ok. Então de investir. achas que acaba por ser, lá está, achas que acaba por ser mais importante os pais terem alguma capacidade de adaptação com aquilo que Uhum, for surgindo, exatamente, mais do que exatamente. propriamente ter um berço todo XPTO, as fraldas topo de gama Sem e tudo e dúvida. mais alguma coisa. Sim, 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 sem dúvida. Aliás, eu até às vezes dou este exemplo. Tu tens inúmeros, mas imagina, tu tens bebés que fazem reação com as ditas fraldas super, hiper, mega boas, não é? As melhores do mercado, eles fazem reação e fazem dermatites de fralda. Ok, E depois vais ali a um supermercado e compras marca branca, usas essas fraldas que são provavelmente metade do preço e de repente, ele aqui não está a fazer reação nenhuma. Portanto, tu nem, não precisas sempre dos melhores produtos, não é? ok. Tu tens que ver a consoante a criança que tu tens à frente, consoante também o investimento que tu Que podes tu podes dar, fazer, não claro. é? E depois acaba por ser aqui uma tentativa e erro, por vezes, porque lá está, nós não temos um bebê que é um bebê robô e que é tudo igual Exato. para todos, porque se assim fosse, era facílimo, Pois é, fazíamos acaba. um curso para toda a gente, E era tudo tudo igual. transversal. E era tudo igual. E olha, não havia depressões pós-parto ou baby blues, que nós chamamos também. Portanto, não havia sentimentos negativos, não havia aquele sentimento de sentir que está a falhar ao longo do crescimento da criança, não é? Uhum. Portanto, seria, por um lado, muito bom, mas assim também seríamos todos iguais. Portanto, É isso. Portanto, não faz sentido. acaba por nem haver nenhum sítio específico onde seja melhor comprar as coisas, porque é mesmo uma questão de adaptação. É, exatamente, claro que lá está, eu tenho, pela experiência que já tenho certas marcas, por exemplo, que gosto mais, Uhum, seja para tratamento de feridas, seja para roupa, o que uhum, seja, mas porque já fui vendo ao longo do tempo que por acaso até é um bocadinho mais transversal a toda a gente, não é? ok, Mas há exceções em todas as regras, claro. portanto, daí fazer esta avaliação específica e holística da família em si Uhum, e, consoante isso, aconselhar da melhor forma para lá está, tornar mais leve a parentalidade, porque se formos comparar uns com os outros, vai ser claro, sempre vai dar muito asneira. mais complicado e pessoal. Boa. Olha, já agora partilhar também, estávamos aqui a falar de lojas, partilhar a história que eu contei à Mariana acho, ou foi ontem ou foi hoje de manhã, que estava-lhe a contar a Sim. história, que uma vez fui eu mais a minha parceira, fomos a um retail park, aí para vocês perceberem o quão leigo eu sou nestas coisas, ahm, aquilo é o retail park, tem o parque de estacionamento e tem uma data de lojas à volta, né? Pá, e na altura é importante dizer que estávamos em novembro, ok? É importante dizer que estávamos em novembro. E eu olhei à volta e vi na altura uma loja que dizia pré-natal. E eu achei que era uma loja antes do Natal. Porquê? Porque o pré estava a verde e o Natal estava a vermelho. E eu, pá, estava já as preparações da loja decoradas e não sei o quê, a entrada da loja, as lojas já estavam todas a começar a ser decoradas. E eu na altura disse à minha regia e disse, olha, tu gostas de cenas de Natal, podíamos ir ali. Ao que ela ficou a olhar para mim e ficou assim, oi? E eu, sim, podíamos ir ali. E ela ficou, estás-me a querer dizer alguma coisa que eu não sei? E disse, não, pá, coisas de Natal, pais natais, tudo mal, deve ser ali. E ela ficou a olhar para mim dizendo, estás mesmo a falar a sério? E eu, sim. E então ela depois explicou e eu percebi o quão burro foi. Pronto. Queria só partilhar esta história com vocês. São coisas que E acontecem. para atualizar, que é uma loja de roupa para crianças mais pequeninas, portanto, pré-natal também, Ok, é uma loja de roupa de bebês e ok. também tem roupa de mãe, também de gravidez, mas Mas não tem a ver com o Natal. pronto, não tem a ver com o Natal. Pá, mas também eu vou dizer, em termos de marketing, a escolha das cores também não foi porreira,
verde e vermelho com a palavra Natal, pá, não encaixa, desculpem, isto é o meu lado mais natalício, ficou assim. Pronto, queria só partilhar esta história com vocês, pá, porque eu acho que foi engraçada. Olha, questões assim comuns que eu te ia perguntar, só tipo questões sim ou não, que lá está, daquelas questões que se ouve muito dizer. Primeiro já me respondeste, o bebê precisa estar sempre a beber água? Não, pelo menos até aos 6 meses. Não. Toda a gente deve pegar no bebê? Eu sei a Não, e resposta, aqui mas entra queria o meu ouvir a tua. lado, aqui entra o meu lado de enfermeira, não é? De enfermeira de neonatologia, que é a prevenção da contaminação. Quem pode tocar no bebê? A mãe e o pai. Só. Talvez os avós. Assim, nos pezinhos. Ok. Mas a verdade é que, em termos de imunidade, a criança, lá está, ela não está preparada de todo para andar de saltar de colo em colo. Ok. Quer a nível de prevenção da contaminação, portanto, para não adoecer, não é? Seja por questões respiratórias, ou seja, ou infecções, mas também pela questão neurosensitiva. Portanto, o que eles precisam mais é de toque direto com os pais. Portanto, o chamado cangolinho, que é contacto pele a pele, seja com a mãe, seja com o pai. Uhum. E lá está, é ideal e é sempre muito difícil, porque com a chegada de uma criança nós queremos sempre, até mesmo como amigos e como filhos, olha, por exemplo, fui tia do meu terceiro sobrinho há pouco tempo e Ok. sempre que foi assim, foi, mesmo sendo enfermeira, a minha primeira coisa é, quero tocar, que Certo. é uma sobrinha, é a minha sobrinha, não é? Mas a verdade é que depois nós temos que nos conter, sabendo isto, temos que nos conter que, não, tem que ter colo do pai, colo da mãe, quando eu for um bocadinho maior, quando tiver mais imunidade, então sim, eu dou um colinho e tudo mais. Tenho essa possibilidade de dar um colinho, e quem diz isto também para os avós e tudo mais, talvez colocar uma máscara, talvez ter cuidado de lavar as mãos antes, se estivermos a falar de pessoas que fumam, se calhar tentar evitar, porque mesmo as partículas que estão na nossa roupa e tudo mais também são Isso, prejudiciais para o ok. bebê, portanto, não passar efetivamente colo em colo, claro que é sempre bom receber um novo membro da família, mas o mais importante é estar no colo dos pais. Ok. E incentivar mesmo esse estar no colo dos pais? Sim, 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 sim. É muito, ainda existe muito, apesar de estar a ser desmistificado, aquela coisa do não dês muito colo, senão ele depois habitua-se e depois não gosta do Uhum. berço e nada disso, nada disso. O que mais importante de tudo nos primeiros meses de vida é mesmo o colo, o contacto, é isto tudo que vai provocar uma estabilidade neurosensitiva e neurológica no geral da criança muito maior. E o facto, dando aqui já uma dica, o facto dos recém-nascidos, por exemplo, mal nós metemos no berço e eles acordam, não tem nada a ver com o facto de não gostar do berço, não tem nada a ver com estar habituado ao colo, é simplesmente o facto de eles terem um reflexo primário, da mesma maneira que sugam, é um Uhum. reflexo automático que eles têm quando nascem, também tem um reflexo que é o chamado reflexo de Moro, que é como se estivessem a cair de um precipício, eles fazem aquela coisa de Ok. mãos de repente para cima. Então, quando tu fazes a transferência do bebê do colo, que ele tem ali os limites todos, mas fazes a transferência do colo para o berço, ele já não deixa de ter limites, então ativa esse tal reflexo de Moro e é por isso que eles acordam, é por isso que eles despertam e ficam chateados, Ok. Não simplesmente sabia. porque, lá está, tem este reflexo primário. Há uns que são muito mais evidentes que outros, tanto que o têm, mesmo até no nosso colo, parece que se assustam. Imagina que alguém toca à porta e eles fazem assim, e é só o reflexo que demora a ser ativado. Ok. Portanto, há uns que são mais evidentes que outros, e então quando tu deitas no berço, sem qualquer tipo de limitação dos braços ou deitar de uma certa forma, eles vão acordar. Não é por não gostarem do berço, não é porque o berço tem picos, É é mesmo por. simplesmente esta questão. Ok, ok, ok. Interessante, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido porque é um comportamento que se vê muito nos bebés, principalmente, né? Essa Uhum. sensação de esticar. Ok, fixe, fixe, fixe. Olha, pode-se dar beijinhos nos bebés? E isto é um tópico que, mesmo às vezes, de pais e mães, vê-se muito aquele beijinho lábios com lábios. Ah, Uhum. diz-me tu justiça. É tentar evitar sempre isto, é, nós temos sempre dar beijos, obviamente, e principalmente os pais, mas tentar evitar que seja de mucosa para mucosa, não é? Portanto, se uma coisa é estarmos a dar um beijinho a um bebé, sendo nosso filho, na testa, na nuca, num pé, ok?
Agora, nas mãos e diretamente na mucosa oral é um risco acrescido, mesmo nós não sabemos, nem toda a gente, não é? Poderão haver pessoas que têm herpes, por exemplo, Exato. e acharem que estão numa fase que não está ativa, mas ser o suficiente para, novamente, por causa da imunidade do bebê, ser suficiente para transmitir ao bebê e ter repercussões muito, muito, muito negativas. Ok. Então é de evitar sempre dar beijinhos, quer diretamente na boca do bebê, ou nas proximidades, quer nas mãos, porque é o que eles levam mais à boca também, portanto seria também um meio de transmissão. Portanto, é de evitar. Ok. Portanto, nuca, o ideal, perninhas, mas novamente, idealmente só os pais, só o Ok. núcleo familiar. E tu dirias que tanto o pegar ao colo como os beijinhos, na família extra, para além dos pais, Uhum. a partir de que idade? Aqui a questão mesmo é só ter todos os cuidados para não haver transmissão Ok. de bactérias, de vírus. Portanto, tu podes, claro, ter a visita dos avós, por exemplo, porque são normalmente os que querem mais Os conhecer o apoios. bebê, não é? Porque é o bebê do seu bebê. Uhum. E então podem ter o colinho dos avós na mesma. Aqui a questão é ter o cuidado de lavar bem as mãos antes de pegar no bebê, não estar efetivamente com roupa, se fores fumador, não estás com roupa, não fumaste ali, não é? Portanto, se queres ir ver o Sim. teu neto, então nesse dia não vais fumar, vais ter roupa limpinha e vais chegar à casa dele, lavar as mãos, meter uma máscara e estás com ele no colo. E está tudo bem, ok? Aqui é essa mesma questão da transmissão, porque eles têm uma imunidade mesmo muito, muito, Muito muito baixinho. fraca, não é? Muito baixinha, que é facultada através do leite materno depois, e dos anticorpos mesmo da própria mãe, e depois dos anticorpos Claro. que se criam ao que ele é exposto, não é? Mas aqui o que se tenta é criar uma bolha, até porque, e provavelmente um dia vais sentir isto, que é quando tu és pai, e principalmente mãe, como estás numa fase tão fragilizada, o menos que queres é teres alguém a ir lá à casa, a ver-te numa situação fragilizada, Uhum. tu estás preocupada com, ai, que tenho que me meter bem vestida Tenho que e me tudo mais, arranjar e tu aqui minimamente, sim. já minimamente e pronto, estás-te a expor a uma coisa que não vale a pena, por isso é que muitas vezes o que digo é tentarem criar a vossa bolha enquanto pais, pelo menos os primeiros 15 dias. O bebê não vai crescer assim tanto, cresce um bocadinho, pronto, e os avós não veem como ele veio para casa, mas epá, é sempre uma proteção extra, ok? Uhum. Mas claro que podem visitar com estas tais condições, lá está, depois há esta permeabilidade, não é? Não Uhum. posso dizer só não vão visitar, não é isso. Certo. Podem ir, mas com certos cuidados. Se bem que nós já sabemos que é muito difícil, principalmente imagina para uma mãe dizer a uma sogra, não é? Olha, lava Exato. as mãos, olha, meta uma máscara. Depois esta questão de interação social muitas vezes é muito mais difícil, e é mais fácil dizer, foi a enfermeira que disse, e eu muitas das vezes digo isso, olha, digam que fui eu que disse, que eu é que sou a má, que restringe, para também os pais não se sentirem culpados a fazer esta barreira. Há Boa. muitos que têm essa sensação, outros que não, dizem logo, não, tem razão e ninguém vai tocar e não E quer acabou. saber e somos nós, Exatamente. não é? Ou então tens a outra vertente. Ainda há pouco tempo eu fiz um curso de preparação para o parto, em que a mãe virava, já não sei se foi a mãe ou o pai, mas virou-se e disse, olha, nós já te fizemos uma condição aos avós, que é, querem visitar, têm que vir com pelo menos 3 refeições feitas para nós. Pronto. Portanto, vêm Válido. visitar nas condições de podem tocar no bebê, com estas tais restrições, mas têm que Traz vir as acompanhados com refeições. 3 refeições. Olha, Exato. pegando para esse tópico, a próxima questão é o que é que as pessoas, o que é que os restantes membros da família podem fazer para ajudar, para além de ahm, quererem tocar e agarrar e tudo mais, o que outras coisas é que podem fazer? Já tocaste aqui no tópico de, por exemplo, ajudar nas refeições e tudo mais, mas que tens Uhum, uhum. mais algum outro exemplo? Acaba por ser muito isto no sentido, e eu dou sempre este exemplo que é, quem cuida do bebê são os pais, quem cuida dos pais são amigos, Ok, família e tudo mais. Portanto, quando os familiares, amigos querem ajudar, é muito no sentido de, ok, eles precisam de compras para casa, precisam de ir à farmácia comprar alguma coisa que até ok, ok. é agora no pós-parto imediato. Olha, agora é que percebi que estou com problemas na amamentação e vou precisar de comprar isto e aquilo, mas não quero estar a sair de casa com um bebê pequeno.
o meu marido também não sabe o que é para comprar exatamente, eu Uhum. preferia ver. Portanto, mais neste sentido de pedir à família para ser eles a ir sair, a ir buscar as coisas, ou então com a logística da casa, não é? Ou arrumar a casa, principalmente imagina com segundos filhos, por Yeah. exemplo, não é? Temos um filho mais velho de 3 4 5 anos que está numa fase interativa muito maior, não é? De confusão, de quer tocar, quer Desarrumar tudo. fazer, então a família ajuda muito aqui, que é, ok, então vou levar o meu primeiro neto, por exemplo, vou levá-lo ao parque, vou fazer a refeição para ele, vou arrumar a casa, vou lavar a roupa, engomar a roupa, o que seja neste sentido, para, em termos de logística familiar do dia a dia, ajudarem e tirarem este peso de cima dos pais, que os Boa. pais, o foco deles será sempre o A bebê e vão se criança. desfocar deles mesmos. Hum, olha, alguma vez sentiste que neste teu percurso e neste teu caminho, alguma vez sentiste que em algum momento poderia não ser ideal para ti ou sempre foi, não é isto? Algum momento onde te sentiste desvalorizado e pensaste assim, pá, se calhar não é por aqui, Não, por acaso não, sempre não? foi mesmo a área, quer desta área agora mais de domicílios, não é? Mais de capacitação parental, mas fora do Uhum, hospital, quer mesmo no hospital, é muito giro tu veres que, claro, somos todas enfermeiras, estamos todas a trabalhar no mesmo sítio, mas é engraçado tu depois te distinguires com certas famílias, não é? Porque depois existe uma empatia especial com certas famílias claro. e percebes que fazes a diferença e que tornas, olha, ainda há pouco tempo recebi uma mensagem de uma mãe que me dizia o facto de eu ser uma mãe tão descontraída deve-se muito à sua ajuda porque desrelativizou muita coisa que a mim me deixaria Boa. muito estressada. E já era o segundo filho, portanto, ela já vinha com um background diferente, não é? Não é como ser pai de primeira viagem, como toda a gente diz. Portanto, eu acho que sempre quis, que sempre quis esta a área de pediatria, Uhum, mas depois quando eu voltei para esta área de neonatologia de bebés, que eram os prematuros mais doentes, desta parte intensivista também, que gosto muito da urgência de entrar um miúdo, nós dizemos um miúdo mal, que precisa mesmo de ajuda automática de respiratória, de acessos venosos e esta uhum, coisa mais médica, não é? Mais científica e depois a parte mais empática e humanitária, tentar contextualizar para cada família o que é que vai resultar para eles, ou poderá resultar para eles, não é? Porque uhum. isto aqui é um bocado de tentativa e erro, não é? Que pode não resultar, mas tentar de alguma forma que o pós-parto seja mais leve, principalmente para a mãe, e depois enquanto casal, porque se também não está bem, o casal também não vai estar. Exato. E tu acabas por ter de E ser aqui, então, se calhar, muitas vezes uma psicóloga, não? Em alguns momentos tens de lidar aqui sem sem curso, curso, não é? claro. Mas muitas vezes tu acabas por ser quer a nível hospitalar, quer a nível em casa, não é? Acabas por ser muito a advogada da família, a psicóloga da família, mas lá está, com a vertente de enfermagem, não é? Claro. Portanto, mas acabas por ser, por isso é que muitas famílias acabam por criar elas ligação com o próprio profissional, não é? Por isso é que é uma coisa muito mais direta e muito mais próxima Uhum. com o enfermeiro do que é com o médico que com todo o devido respeito, atenção, porque são eles que fazem o diagnóstico, são eles que tratam e têm uma importância gigante na melhoria dos cuidados do bebê, não é? Da saúde do bebê, mas a verdade é que quem está lá próximo e quem os vê a chorar, quem os vê a passar pelas conquistas de começou a conseguir comer um bebê que Yeah. é muito pequenino e não mamava e de repente vai à mama e fica lá 2 minutos, ou 1 minuto, ou 30 segundos e é uma vitória, não é? Ou, começa a ganhar peso, começa a ganhar 5 gramas e, meu Deus, ok, são 5 gramas para o comum mortal, não é? Para Certo. quem vê de fora 5 gramas, fazem uma vitória por isso. Também, como é que é Uhum. possível? Mas para um pai faz diferença. Um pai Claro. que viu o bebê a perder peso e de repente está a ganhar 5 Ganhar. gramas é vitória. Yeah. Quando passa de uma incubadora para um berço, ai meu Deus, ele saiu do aquário, como é que é possível? E então é muito giro e é mesmo aquilo que, pelo menos para mim, eu sinto-me completamente realizada. Boa. Fico feliz. Fico feliz. Olha, portanto, escusado é dizer que se pudesses voltar atrás não mudarias nada neste teu percurso. É assim, vendo de onde eu estou, o Uhum. máximo que eu faria era ter começado o projeto um bocadinho mais cedo, porque simplesmente porque acho que a necessidade já existia na altura, só Uhum. que acabei por, como estava a querer crescer mais a nível hospitalar, não é? Ganhar mais experiência, formar mais e tudo mais,
acabei por descurar muito essa área. E agora, como tenho investido mais aí, mais na parte dos domicílios, e ver também a diferença que faz, não é? E então acaba por ser algo que, se eu pudesse, tivesse começado mais cedo. Mas começou no timing que devia ser, É o que é. e está a crescer como está a crescer, portanto, passinho a passinho. Vamos conquistando, é isso mesmo. Olha, Exatamente. e assim um conselho muito rápido para alguém que quisesse seguir a mesma área que tu. Olha, estudar muito. Estudar muito e no sentido de aceitar a crítica como crítica construtiva. Porque lá está, nós enquanto enfermeiros na licenciatura, nós somos, em termos portugueses, nós somos os melhores da Europa. Porquê? Porque nós damos um pouco de tudo. Ok. No curso de 4 anos, mas como damos um pouco de tudo, não aprofundamos o tudo, O não tudo, é? Todas exatamente. as áreas. Só que a verdade é que depois, quando tu chegas aos estágios, à parte mesmo em que tu fazes a prática clínica, tu é que consegues perceber que tem que partir de ti o estudo autónomo, de ir à procura de informação científica por trás de cada coisa que tu fazes, não é? Portanto, há muita gente que, agora já não tanto, porque não, trabalhei, não comecei a trabalhar agora, mas os meus amigos no início perguntavam muito: então estás a trabalhar em quê? E eu: neonatologia, é a área dos bebés. E eu nem terminava a frase e já me estava a dizer: em mudar fraldas e dar biberons. Eu assim, Exato. epá, não, Há muito mais por de trás. todo. Há tão mais por trás que quando comecei a imaginar, mostrar aos meus pais o que é que eu fazia, eles ficavam, mas tu mexes nisto, mas como é que e aquele computador, e aquele ventilador, e estas máquinas, és tu que tens que montar isto, e se isto parar, o que é que acontece? É muito engraçado, que contas é que tens de fazer. Uhum. Uma pessoa nem pensa nisso, não é? Imagina que tu estás com uma dor de cabeça, tu tomas um paracetamol e está tudo bem, não é? Exato. Qual cena X? Se ele tiver dor, como é que tu fazes? Exato. Não Não é? vais dar um Como é vezes paracetamol. não vais dar um paracetamol, não é? Tens que fazer contas específicas para medicação e tudo mais. Portanto, essa parte científica tu tens mesmo que ir estudar e cada coisa que tu fazes na neonatologia tem o seu porquê, não é? Tipo, mudar uma fralda é uma ciência na neonatologia. Ok. Não podes levantar as pernas, tens que rodar a bacia, porque isto tem a ver com a circulação, por causa da cabeça do bebê, para Ok. evitar hemorragia. É uma ciência, não é só, vai mudar a fralda do bebê. Yeah. Não Um é bebê só saudável, virar para cima e tá a andar. puxa pernas, mete a fralda e está tudo Ok. bem. E não, em neonatologia não é assim. Claro que, lá está, no hospital é uma coisa, cá fora É outro. já se torna outra. Estamos a falar de um bebê mais maduro, que tem outro Claro. tipo de necessidades, Claro. portanto, mas como conselho é muito aceitar a crítica como construtiva, mesmo que às vezes possam falar Possa não um ser, bocado mas. mais ríspidos, mas tentarmos ver o por trás. Ok, eu fiz isto mal, porquê que eu fiz isto mal? Eu vou pesquisar porque é que eu fiz isto mal, caso não me tenham explicado já, mas eu vou pesquisar, eu vou perceber porque é que eu não podia fazer assim e de que forma é que eu posso fazer, não Ok. é? Mas com evidência científica por trás. E sempre à Boa. procura de saber mais, porque nós temos que nos atualizar sempre, porque a ciência evolui. Claro. É isso mesmo. E estamos em constante crescimento. E é Exato, a percepção de que o ser humano, apesar de tudo, também erra, né? E também fazemos os exato. nossos erros. E então olhar Exato. sempre Temos para. que aprender com ele. Tal e qual. Tal e qual. Olha, e se pudesses falar com o teu eu de quando eras pequena, o que é que lhe dirias? Olha, uma das coisas que eu diria é quando achares que a coisa está difícil, não te preocupes que vai ficar muito melhor. Não te preocupes que vais chegar onde queres chegar, e que tens as melhores pessoas ao teu lado para te acompanhar no percurso. Um, e pronto, e estás a fazer o teu papel e melhora a cada dia que passa, faz com que te orgulhes de ti passado 10 anos. Portanto, Boa. E- pensa sempre no futuro, mas sempre Esse é, a investir no presente. esse é o teu objetivo, ter orgulho de ti mesma? Orgulhares daquilo que Exatamente. fazes? Exatamente, ter o meu melhor modelo. Isto é, eu acho que até tinha visto isto, eu já nem sei se foi o Cristiano Ronaldo, se foi um ator, já não sei bem que me dizia isso, que dizia que era quem é que tu ambicionas ser? Ser o eu daqui a 10 anos. Ser a pessoa daqui a 10 anos que conquista isto, isto e isto. Então o meu modelo a seguir sou eu daqui a 10 anos. Boa, boa.
Olha, e se pudesses voltar atrás para viver um momento ou uma experiência uma vez mais, qual é que escolherias e porquê? Entrando aqui num campo um bocadinho Um, mais pessoal. um momento para reviver? Uma experiência ou um momento, se pudesses Ok. voltar atrás, qual é que escolherias para reviver? Hum, para reviver. Em termos pessoais, Sim, ou em termos profissionais, aquilo olha, que sentires. é assim, até hoje, tendo em conta que eu não tenho filhos, Ok. até hoje uma das coisas que eu agradeço mais à minha irmã é ter filhos dela. Ok. Portanto, eh, o que eu reviveria sempre é literalmente o meu cunhado dizer estás pronta para ser tia, quando foi a A primeira primeira vez. sobrinha. Sim, 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 Ok. sim. Foi estar lá em casa e ele vir-me acordar, porque foi de manhã, e vir-me acordar e dizer: Então, estás pronta para ser tia? Eu, oh, é agora. Portanto, eu reviveria essa fase dos três sobrinhos. Dos três. Boa. E qual dirias ser o teu maior sonho neste momento? Opa, o meu maior sonho, literalmente, hum, e porque lá está, nós queremos todos independência financeira, não é? De certa forma, então seria nesse sentido, é ter independência financeira a fazer o que eu gosto, o que eu gosto e o que eu sinto que faço diferença. No teu projeto? E, quiçá, exatamente criar algo que já estamos aqui a criar algo que eventualmente cresça de tal forma que consiga dar maior número de resposta às necessidades das pessoas nesta área, não é? Portanto, de ser uma referência nesta área de eu conheço aquela enfermeira, eu conheço a equipa daquela enfermeira e confio a 100% que ela me vai ajudar no problema que eu tenho específico com o meu bebê Boa. e ser esse modelo a seguir na área. Boa. Qual sentes ser o teu propósito e o que mais buscas na tua vida? É mesmo esse objetivo de ser uma referência para. Sempre foi muito ajudar, sabes? Sempre foi aquela coisa de eu preocupo-me sempre mais com os outros do que comigo, e Uhum. então acho que tornei isso para lá também profissional. Portanto, é muito o meu foco é sempre o outro, a família. Eu sinto muito a dor dos outros, e isso é o que eu preciso trabalhar muito. Ok. Imagina no hospital, quando há situações mais complicadas eu dou por mim a pensar, não chores, não chores, não chores, tu estás a viver isto, vês uma mãe a chorar e a primeira coisa que tu queres fazer é chorar também, apesar de só estares a sentir a dor do outro. E Exato. então é uma coisa que eu tenho que trabalhar E nem seriamente. sempre é fácil fazer essa desconexão, né? Do ser humano para o profissional. Exatamente, exatamente, porque vês-te no lugar do outro e pronto, e queres ajudar de alguma forma, mas sabes que aquilo a pessoa tem que viver aquilo, não há como, não há Claro, nada que tu possas dizer ou fazer que vá fazer com que aquilo não aconteça, com que aquele claro. luto, caso seja um luto, aconteça. Portanto, é estar presente. Tu és empática até certo ponto, tens que travar ali a certo ponto, porque senão levas mesmo contigo e vives as coisas de uma forma muito Muito intensa. intenso. Se pudesses mudar uma coisa no mundo e que seria garantido que aconteceria, o que é que mudarias? Isso é a pergunta. Um bocadinho mais filosófica, Pergunta já péssima. estamos a entrar na nossa reta final, portanto, é assim um bocadinho saber que Epá, olha, impacto então gostarias. eu gostaria muito, principalmente porque é uma conjectura agora, lá está, atual, e eu não sei se tu tens essa noção, atual, quer dizer, já do último ano, quase Uhum, ou mais, que é as urgências obstétricas estarem fechadas, ou haver muitas mães que não podem ter os filhos em certos hospitais e têm uhum, que vir, como já aconteceu, vir de Faro para parir em Lisboa, por exemplo. Então já que eu não posso curar a fome, já que eu não posso eliminar a pobreza, se for assim um bocadinho mais redutível, eu gostava que toda a gente tivesse acesso, em termos de saúde obstétrica e infantil, toda a gente tivesse acesso gratuito e fácil e sem estas burocracias e medos que já basta ter medo do que é que vai ser o parto, quanto mais eu vou ter sítio onde parir. exato. Não é? Portanto, pensando de uma forma um bocadinho mais pequena, Uhum, senão seria obviamente parar com a fome mundial e estas certo. coisas todas que toda a gente quer, não é? Mas
é o que temos, e Exato. então seria isto, é toda a gente ter acesso à saúde obstétrica e infantil de forma tranquila, gratuita e com um ótimo serviço. Perfeito. Olha, chegando muito, 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 muito perto do fim da nossa conversa de hoje, se esta fosse a nossa última conversa, o que é que gostavas que eu nunca esquecesse sobre ti? Olha, Mais fazes profundo. perguntas muito profundas. Desculpa. Muito profundas. Isto, Não, não, não faças. a área profissional eu não consigo, em algumas coisas eu vou sempre estar mais a absorver informação, porque também o intuito é isto, é esta partilha e ganharmos conhecimento uns com os outros, mas na Certo. parte mais profunda, gosto de puxar pelos meus convidados, portanto. De uma forma assim mais profunda, portanto, o que é Uhum. que eu te podia dizer que tu não te vai. Se esta Pronto, para fosse não a te nossa. esqueceres nunca, não Exatamente. é? O que é que gostavas que eu nunca esquecesse sobre ti? Epá, deixa cá pensar um Já são bocado. alguns anos que nos conhecemos. Eu acho que é muito o que eu acho que é o que os meus amigos mais se identificam, amigos, familiares Uhum. e tudo mais, é que saber que podes sempre contar comigo, mesmo quando parece que eu estou super ocupada, porque depois é Uhum. isso, estou sempre a trabalhar, ou estou a trabalhar, estou a dormir, e então, mas é no sentido de pensares que, a bem ou a mal, eu estou sempre cá para apoiar no que quer que seja, e à distância de uma mensagem, não é? Ainda por cima com as tecnologias que nós temos hoje em dia é muito mais fácil estar conectados, mas pensar que eu dou sempre prioridade ao outro antes de dar prioridade a mim. Portanto, acho que é daquelas coisas que é o que é mais fácil de dizer. Pronto. Olha, estão aqui a dizer no chat também do teu sorriso bonito. Muito Só para obrigada. saberes. Ahm, olha, agradecer-te, pegar, ainda tenho mais uma última questão, mas pegar por esse tópico que tu disseste e bem. Ahm, primeiro de tudo, louvar-te de certa forma porque lá está, eu digo isto de todas as pessoas que eu conheço que trabalham na área que trabalham, principalmente a área da saúde. Eu acho que tu tens de ter um coração tipo gigante, porque eu acho que tu tens de saber, lá está, a teres a capacidade de tu pôres o outro à frente de ti. E isto muitas vezes entra aqui o lado também ingrato, que é nem sempre o outro vai ser grato por tudo aquilo que tu estás a sacrificar. Eu tenho plena consciência disso, sei o que é também a área, sei o que é a área da saúde, conheço bastantes pessoas na área da saúde e sei que muitas vezes acaba por ser um sacrifício inglório em algumas situações, porque tu pões-te em primeiro lugar em relação aos outros, mas que hajam sempre mais razões pelas quais tu te sintas orgulhosa daquilo que estás a fazer e que hajam sempre mais coisas bonitas a acontecer, é aquilo que eu desejo. Como pessoa, tipo, só tenho a agradecer tudo aquilo que já partilhámos ao longo de anos, e a verdade é essa, sempre tiveste à distância de uma chamada e de uma mensagem. Dizer-te também que não tens de ser sempre essa guerreira, também. Se tu precisares de ajuda, também sabes que podes contar comigo para aquilo que tu precisares, e de certeza que terás pessoas sempre na tua vida com quem podes contar. E não guardares tudo para ti, que é para também exteriorizares cá para fora, está bem? Pronto. Sim. Que por muito nós queiramos às vezes levar o mundo às costas, e eu sei o que é isso, porque muitas vezes quero levar toda a gente comigo e quero cuidar. É tipo, vamos cuidar de todos aqueles que temos à nossa volta, e sei que tu também partilhas essa sensação. Às vezes a gente também tem de dizer: olha, malta, estou a precisar aqui de um bocadinho de carinho, Vale. estou a precisar de um afeto, estou a precisar de falar, estou aqui também preciso. Portanto, nunca te esqueças de pôr a ti também, às vezes, em primeiro lugar, que também é importante. Também, Sim. como eu digo muitas vezes, só conseguimos ajudar se nós também estivermos bem. Portanto, garanto sempre que Uhum. estejas bem, e o precisares da minha parte também, estarei cá para te ajudar sempre. Última questão: como gostarias de ser lembrada? Como gostaria de ser lembrada? Olha, uma pessoa que é feliz num todo. Eu acho que também depois por isso é que vem esta coisa do sorriso bonito. Eu estou sempre a sorrir, eu Isso é estou bom? sempre de dentes, né? É verdade. Portanto, ser lembrado de uma pessoa efetivamente que estava lá, que era sempre um ponto de luz.
acabo por ouvir muitas vezes isso, que é a fada dos bebés vem aí e vai tirar, Vai tirar este vai tirar peso. aqui o mau ambiente, o peso, como é que você consegue ser tão descontraída nesta área? Assim, mais vale o ser do que carregar um peso que não vale a pena, que não vale a pena. Nós vamos errar e com a parentalidade, principalmente, eu acho que é o sentimento que os pais têm contínuo, não é só no primeiro mês de vida, não é só no primeiro ano, é constantemente. É, eu estou a errar de alguma forma, não estou a fazer da melhor forma e não é verdade, não é verdade. Mesmo no nosso pior, não é? Mesmo quando nós achamos que está a fazer mal, é o melhor que estamos a fazer para os nossos filhos. Portanto, eu acho que é muito isso, que eu acabo por transmitir, que é tentar trazer leveza e luz quando estamos assim num momento mais obscuro, trazer para cima. Que partilho muito disso contigo, que eu também vejo muito nisso em ti, que é trazer a boa disposição e vamos para a frente e Exatamente. está tudo bem. E se não estiver tudo bem, levantamos e está tudo bem na mesma. Não há nada que não se resolva, não Olha, é? Portanto, como eu costumo dizer muitas vezes e partilhando um bocadinho isso que estás a dizer, uma das coisas que me ajudou muito, e todos nós tivemos a falar aqui quase durante 1h20, de crianças, mas estamos, e também dos pais, como é óbvio, mas lembrar que os pais também já foram filhos. E exatamente. nós às vezes temos, muitos de nós temos os nossos, digamos assim, os nossos maiores traumas e os nossos maiores desafios geralmente são vividos no seio familiar. Com mãe e pai Uhum. são aqueles maiores desafios. E então algo que me ajudou muito ao longo destes últimos anos é perceber que seja pai, seja mãe, seja tio, seja tia, seja avô, estamos todos a viver esta vida pela primeira vez. E eu acho que isso é algo que me transmite muita calma, porque é do género, ok, ele errou, está tudo certo, errou. Está a fazer pela primeira vez, tal como eu, tal como se calhar outra pessoa. Portanto, estamos todos a viver esta vida pela primeira vez, portanto, errar faz parte. Há que aceitar o erro, há que encarar o erro, há que gostar de errar, mas acima de tudo, fazê-lo como tu fazes e muito bem, com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar e pá, e bola para a frente e vamos conquistar o que é preciso conquistar. Exatamente. Olha, muito obrigado. Muito obrigado por este bocadinho. Obrigada eu Gostei por este bastante. desafio. Gostei bastante, obrigado mais uma vez pela tua partilha. Não sei se dar aqui um compassinho de espera também para se alguém no chat tem alguma questão que queira fazer e queira perguntar. Eu, entretanto, uma questão ou outra que eu fui vendo aqui fui questionando. Mas de qualquer das formas, olha, agradecer-te mais uma vez por tudo, pelo carinho, pela disponibilidade, por tudo. Na tua agenda mega ocupadíssima que eu sei, mas que conseguiste arranjar um bocadinho e eu agradeço por isso. Não, eu que agradeço pelo convite, é sempre um desafio, não é? Falar sobre nós, eu acho que no geral, eu acho que as pessoas têm alguma dificuldade em falar delas mesmas, não é? E como tu dizes, sem falar a nível profissional, é muito difícil distinguir estas duas vertentes, a pessoal e profissional, porque tu acabas por ser muito o que tu fazes também, Exato. não é? Portanto, E é um bocadinho aqui o intuito que acaba por ser, lá está, quando nós às vezes nos apresentamos, nós já dizemos, olá, eu sou o Bernardo, sou PT, exato. olá, sou a Mariana, sou enfermeira, pá, e às vezes, ok, nós somos muito mais do que isso. Tal como há bocado se calhar estavas a dizer a parte de, olha, eu trabalho em neonatologia, então muda as fraldas. Pronto, não é, as coisas não são assim, nem para um lado nem para o outro, ou seja, nós nem somos tão pouco como às vezes as pessoas pensam, ou não fazemos tão pouco como às Uhum, vezes as pessoas pensam, mas também não somos exato. só aquilo que é o nosso rótulo profissional, e então foi bom este bocadinho que aprendemos aqui algumas coisinhas contigo a nível profissional e também a nível pessoal, porque foste partilhando aqui algumas ideias que acho que também resvalece um bocadinho com a pessoa que tu és. Portanto, obrigado mais uma vez por isso. Obrigada. Pronto, estamos despachadinhos. Eu depois já volto a falar um bocadinho contigo. Está bem? Muito Então, obrigado. Um obrigada. beijinho. Beijinho. Bem, maltinha, é isto. Olha, espero que tenham gostado. Espero que tenha sido fixe para vocês. Eu gostei bastante. Estive aqui muitas vezes a assimilar informação. Desculpem se estive um bocadinho mais calado. Mas eu acho que isto é um tópico do qual eu sou muito leigo. E então é sempre bom nós conseguirmos trazer pessoas de fora para nos ajudar. Suziane, obrigado pelo teu follow. E a Tita é linda, é sim senhora. É sim senhora.
Acho que é uma rapariga incrível, acho que é uma menina com uma luz muito, muito pura. E de quem eu sou muito grato por poder chamar amiga, já há aos vários anos que nos conhecemos. Pá, e fico mesmo genuinamente feliz por ver pessoas que foram desenvolver o seu próprio negócio, acreditaram no seu próprio sonho, fizeram uma formação em algo específico, mas com o tempo disseram assim, não, eu percebo que há aqui uma falha, que há aqui uma procura, que há aqui algo mais que eu preciso de ir procurar e vou conquistar isso. E ter a capacidade de agarrar nisso e empreender, que é aquilo que eu muitas vezes digo, eu quando falo aqui em empreender é fazer por conta própria, sem precisar de outros. Eu acho que é de uma coragem enorme. Portanto, olha, mais uma vez, um grande obrigado, à Mariana, e obrigado por esta partilha. Dizer também que esta conversa vai estar depois disponível no nosso canal de YouTube, tal como sou, no Spotify, tal como sou. Vai também sair alguns clipes muito em breve no TikTok. E vão acompanhando as coisinhas, maltinha, de onde em onde vamos trazendo alguns convidados. A ideia é sempre trazermos áreas diferentes e mostrar que as pessoas, apesar de serem de áreas diferentes, todos temos algumas coisas em comum e todos somos mais do que aquilo que nós fazemos. Portanto, é isso.